O Renascimento foi um movimento cultural que nasceu entre as elites de ricas cidades italianas no século XIV e depois se espalhou pela Europa até o final do século XVI. Esse movimento estava ligado ao fortalecimento da burguesia nas cidades medievais, onde os valores cavaleirescos da Idade Média deram lugar aos interesses burgueses do lucro e do sucesso individual. Nesse período se desenvolveu uma teoria humanista que defendia que o ser humano era o centro do universo, conhecida como antropocentrismo. Houve também a valorização dos artistas greco-romanos e o culto à razão, pois acreditavam que a verdade seria buscada por meio da investigação pessoal e pela reflexão. Outra mudança importante foi uma revolução na forma de produção de livros, que antes eram feitos todos à mão pelos monges copistas. Acontece que o alemão Johannes Gutenberg desenvolveu uma ferramenta para imprimir livros mais rapidamente. Como funcionava? Essa máquina consistia em letras que eram agrupadas em uma placa, e em seguida essa placa era prensada contra o papel. Essa criação permitiu a divulgação dos ideais humanistas para várias regiões europeias. Com mais livros, as universidades cresceram e desempenharam um grande papel na produção e na disseminação do conhecimento. A retomada do estudo dos pensadores greco-romanos permitiu alguns avanços na ciência em relação à Idade Média, e muitas vezes se contestou versões defendidas pela Igreja Católica. Por exemplo, em 1543, Nicolau Copérnico formulou a teoria heliocêntrica, que dizia que o Sol era o centro do universo, diferente da ideia medieval que defendia que a Terra era o centro e que os planetas giravam em torno dela. Além disso, houve o desenvolvimento das viagens marítimas, o desenvolvimento da geografia, da cartografia e estudos de botânica e zoologia. No campo da arte, houve o grande uso da matemática, a criação da perspectiva e da proporcionalidade. E além do mais, no campo das ciências, o estudo de anatomia e da circulação sanguínea, estudos desconhecidos até o momento. Apesar dos inúmeros avanços na área do conhecimento, o Renascimento ficou muito mais conhecido pela sua arte. Os artistas renascentistas foram financiados por mecenas, pessoas ricas que davam dinheiro e protegiam o trabalho de artistas e cientistas. Esse financiamento era uma forma da burguesia de obter uma posição social maior, pois a arte possuía um grande prestígio. Os mecenas disputavam a contratação dos melhores artistas da época. Nesse estilo de arte, os artistas procuraram recriar a realidade e destacar a natureza. O emprego da perspectiva científica criou a sensação de volume e profundidade. Essa técnica foi resultado da utilização de formas geométricas e de estudos matemáticos. Além disso, nos edifícios, as linhas retas, as colunas e os arcos romanos eram comuns. O período conhecido como Renascimento pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa, que corresponde ao século XIV, chamado de Trecento, foi um momento de transição. Principalmente ocorreu nas cidades de Florença, Pisa e Siena, na Itália. O outro período, que corresponde ao século XV, ficou conhecido como Quattrocento, que teve o grande destaque do papel da cidade de Florença, financiada pela família Médici, uma família de ricos banqueiros. Entre os principais artistas desse período estão Sandro Botticelli, Donatello e Filippo Brunelleschi. O terceiro período, que corresponde ao século XVI, conhecido como Cinquecento, se localizava em Roma, onde os papas eram os principais mecenas. É aí que ocorre a construção da Basílica de São Pedro. Os principais artistas desse período foram Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci. Com o passar dos anos, o Renascimento deixou de ser